Olá, senhoras e senhores, está iniciando o Notas sobre Tudo. Seu nome é meio ruim, mas foi o melhor nome que eu consegui pensar na minha cabeça. Eu não sei se isso aqui vai ter continuidade. Basicamente aqui eu vou falar assuntos relacionados ao movimento evangélico brasileiro. Então, se você não faz parte do movimento evangélico, você não vai entender a maior parte das coisas que eu vou falar aqui. Isso aqui vai estar em todas as plataformas, YouTube, Spotify, iTunes, etc. E para começar de uma forma leve e suave, de uma forma branda, sem gerar muita confusão, eu gostaria de falar nesse primeiro episódio sobre a incompetência da apologética evangélica brasileira. Nessa frase gigante que eu falei, talvez você não tenha entendido quase nenhuma das palavras que contém nessa frase. Basicamente o que ela quer dizer é que o evangélico médio brasileiro, no geral, não sabe defender as doutrinas do cristianismo, certo? E a razão para isso, de forma majoritária, é desconhecimento sobre essas doutrinas. E aí aqui alguém pode dizer, não, mas eu conheço uma pessoa que sabe defender as doutrinas do movimento evangélico. Tudo bem. Essa minha fala, essa minha afirmação é uma fala generalista, tá? Eu estou generalizando. É claro que no geral, dentro do geral, você vai ter exceções. Você vai ter pessoas que vão ser diferentes do geral. E isso foi algo que eu sempre percebi. Certo? Nesse mundo de internet e de discussões em grupos de WhatsApp, eu sempre percebi isso. As pessoas, os evangélicos no geral, não sabem, não conseguem, não têm a habilidade de defender as doutrinas que eles consideram sagradas ou santas e verdadeiras. E alguns dias atrás, aconteceu um fato que reforçou essa ideia que eu já tinha na minha mente, certo? Um pastor muito famoso, que eu não vou falar o nome dele aqui porque vai que, sei lá, mas eu vou chamá-lo apenas de Ronaldo Dindim. Talvez você diga, poxa, esse nome parece com o nome do... É apenas coincidência, certo? Só coincidência, não tem nada a ver com isso. Mas o pastor Ronaldo Dindim resolveu fazer uma série de posts em suas redes sociais que ele chamou educadamente de cartas à comunidade LGBTQIA+, enfim, a sigla lá gigante. E até aí tudo bem, ele fazia suas cartas, ele fazia os seus posts, até que alguns dias atrás, em um desses posts ou em uma dessas cartas à comunidade LGBTQIA+, ele negou a doutrina do pecado original. Seguindo a lógica dele, uma das razões pelas quais as pessoas dessa comunidade sofrem preconceito é por conta da existência da doutrina do pecado original. Então ele se sentiu à vontade para atacar essa doutrina. E nesse post, nessa carta específica que o pastor Ronaldo Dindim escreveu, duas coisas me chamaram a atenção. Eu fui ler os comentários, lógico, do post. E uma das coisas que me chamou a atenção é a quantidade de pessoas concordando com o post do pastor Ronaldo Dindim. Quando eu vi aquilo, me veio um estalo na minha mente. Aparentemente, o movimento evangélico brasileiro já está mais ferrado do que o que eu imaginava. Ou pode ser que sejam só as pessoas da igreja dele que foram lá, enfim, puxar o saco do pastor. Mas uma outra coisa que me chamou a atenção foi as pessoas que foram tentar combater o post do pastor Ronaldo Dindim. Era algo inacreditável. Aparentemente as pessoas não entenderam ou não leram o post, eu não sei. Mas é algo inconcebível para alguém que se propõe a fazer apologética, para alguém que se propõe a defender as doutrinas do cristianismo. As pessoas não entenderam a premissa do texto. No texto, o que o pastor Ronaldo Dindim defende é o seguinte: a doutrina do pecado original foi uma criação de Agostinho, que foi de alguma forma reforçada por João Calvino e chegou até os nossos dias.
Basicamente, a defesa dele é essa. A doutrina foi uma criação desses caras e por isso uma doutrina falsa, ela não tem base bíblica ou alguma coisa desse tipo, né? Basicamente a defesa dele é essa. A doutrina foi uma invenção de Agostinho que foi posteriormente propagada por alguns outros indivíduos, por alguns outros líderes do cristianismo. Mas quando você vai ver a oposição que as pessoas tentam fazer ao texto, elas não combatem isso. Por exemplo, foi um indivíduo lá e comentou o seguinte: pobre pastor, na tentativa de ser abraçado e aceitado pelo mundo, deturpa as verdades bíblicas. Essa afirmação que esse indivíduo fez no comentário é verdadeira, mas o Ronaldo Dindim já sabe disso, né? Enfim, isso aí não vai fazer diferença nenhuma no debate. Por que esses indivíduos que foram até esse post tentar combatê-lo, tentar trazer alguma visão diferente daquela que era defendida no post, não fizeram isso de forma organizada? Por exemplo, o indivíduo poderia chegar lá e falar: olha, o senhor alega que foi Agostinho de Hipona que criou a doutrina do pecado original. Mas, se nós formos estudar e analisar a patrística anterior a Agostinho de Hipona, nós vamos encontrar pais da igreja, como Irineu de Lyon, como Tertuliano, defendendo o princípio do pecado original, ainda que não tratassem o princípio do pecado original por esse nome. Tá? O nome só vem depois, mas o princípio da doutrina do pecado original já se faz presente bem antes na patrística, bem antes de Agostinho de Hipona. Eles poderiam alegar que na própria Bíblia esse princípio se revela, mas ninguém fez isso. As pessoas foram lá simplesmente tentar atacar o Ronaldo Dindim. Isso é algo que é comum no meio do debate público brasileiro. As pessoas tentam, as pessoas buscam ou se propõem a defender a sua fé, as doutrinas que elas acreditam, mas elas não se preparam para isso. E aí talvez alguém pergunte: então por que é que você não vai lá e não defende a doutrina do jeito correto? Particularmente eu não vou lá por duas razões básicas, certo? A primeira delas, eu não tenho mais paciência para discutir em post de rede social. Minha bateria da paciência já acabou faz um bocado de tempo, sei lá. E outra coisa, eu não vivo da obra, certo? Como aparentemente muitas das pessoas que foram falar abobrinha lá no post do Ronaldo Dindim fazem. Aparentemente muitas daquelas pessoas são pastores, ou seja, gente que tem o dia inteiro, gente que geralmente tem o dia inteiro livre para estudar, para se preparar, para não falar abobrinha na internet. Mas o pessoal não faz isso. Então, em resumo, que já caminhando para o final, esse post aqui não vai ter mensagem bonita, não vai ter isso aqui, certo? Isso aqui não é para isso. Isso aqui essa mensagem de autoajuda em outro lugar. Não vai ser aqui. Aqui é o anti-coach, é desesperança, é o fim da feira. Basicamente o que eu quero deixar aqui no final. Ou o movimento evangélico brasileiro muda, ou os evangélicos mudam, ou os evangélicos começam a se preparar de forma séria para defender as doutrinas bíblicas, para defenderem a sua fé, para conseguirem argumentar de forma racional e lógica, ou a gente vai ser derrotado no debate público. Ah, irmão, não vamos, Deus vai cuidar da gente e a gente vai vencer. Existe uma série de mandamentos bíblicos. Talvez o mais claro desses mandamentos seja o que está contido na carta de Pedro. Todos nós devemos estar preparados para responder a qualquer um que questione acerca da nossa fé. E questionar acerca da fé não é simplesmente alguém chegar para você e perguntar por que você crê em Cristo. Não, isso não é questionar acerca da fé. Certo? Também é, mas vai além disso.
quando alguém, por exemplo, ataca a doutrina do pecado original, quando alguém tenta transformar um comportamento que a Bíblia diz que é pecaminoso em algo que não é pecaminoso, isso é questionar a fé que a gente tem. Isso é questionar a nossa fé. E nós devemos estar preparados para responder a isso. E esse alerta de Pedro, além dos outros muitos alertas que a Bíblia nos traz, desafia e chama, conclama, convida todos os salvos a se prepararem para defender a sua fé de forma racional, de forma competente e de forma amorosa. Eu calcei sapato de força.